Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Eduardo, sejam muito bem-vindos ao canal! E como na semana passada a última temporada de Percy Jackson acabou chegando ao fim e a partir de hoje a gente não tem mais episódios novos, eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre o que eu achei da série. E eu vou começar adiantando que com certeza não é a melhor adaptação do mundo, mas na visão geral eu achei ela muito boa e eu realmente acredito que essa, como é a primeira temporada, serviu muito bem para um ponto de partida para deixar essa série extremamente incrível para o futuro. E antes de eu realmente começar a falar mais a fundo sobre o que eu achei da série, eu quero deixar avisado que o vídeo vai conter spoilers da temporada inteira. Lembrando também que o que eu estarei compartilhando aqui com vocês é a minha opinião sobre o que eu achei da série, e tá tudo bem vocês discordarem, já que cada um teve as suas expectativas e formas diferentes de experienciar essa história. E agora que vocês já estão avisados, vamos começar a analisar ela. E eu vou começar falando dos pontos que eu não gostei muito. E pra mim, e acredito também que pra várias outras pessoas, um dos piores pontos da série foi o tempo e a quantidade de episódios. Porque foram pouquíssimos episódios, foram apenas 8 dos seus 30 a 40 minutinhos cada, e isso acabou fazendo com que a história precisasse ser feita muito corrida, então eu acho que acabou não tendo muito tempo de ser explorado tudo que poderia ter explorado, então isso acabou fazendo com que fosse um ponto que eu particularmente achei bem negativo. Um outro ponto que inicialmente eu tinha detestado quando eu assisti pela primeira vez foram as telas pretas no meio dos episódios. Mas agora, depois que eu assisti ela novamente, eu percebi que ela não é tão ruim assim. Ainda acho que é um problema, que eles deveriam com certeza melhorar isso nas próximas temporadas, já que fica bem chato a gente tá no meio de uma cena e de repente uma tela preta, mas eu acho que o maior erro foi a demora que essa tela preta tem na série, porque normalmente a gente já tá acostumado a ver esses cortes com tela preta em filmes e séries mesmo, mas só que eles costumam acontecer muito rápido. E na série eu achei que ela demora um pouco pra mudar, então fica um tempinho que eu considero longo aparecendo antes de mudar pra próxima cena, então isso é algo que eu realmente quero muito que eles mudem na próxima temporada. Um outro ponto que eu não acho que foi ruim, na verdade foi até bom, mas eu particularmente gostaria que melhorasse mais nas próximas temporadas, que é a fotografia da série. Isso porque eu sou uma apaixonada por fotografias audiovisuais e eu acredito muito que Percy Jackson tem um grandíssimo de um potencial para ter fotografias de tirar o fôlego. Algumas delas eu gosto bastante, principalmente enquanto eles estão no acampamento meio sangue, eu acho elas muito bonitas. Eu também gosto muito das do último episódio, principalmente na luta do Luke com o Percy, eu acho que foi muito bem construído isso, mas algumas vezes com um pouco a desejar e eu acredito que dá pra melhorar um pouquinho, mas isso é apenas a minha opinião, mas assim, não faz diferença nenhuma pra série. É apenas um ponto que eu gostaria que melhorasse. E pra finalizar as minhas queixas em relação à série, eu acho que no meio do caminho eles deram meio que uma perdidinha no ritmo da história. Isso porque nos 2 primeiros episódios eu acredito que eles conseguiram ambientar bem a gente em todo esse universo dos deuses e dos semideuses. E nos outros episódios ali pro meio, eu acho que como era muita coisa pra contar em muito pouco tempo, acabou sendo feito de uma forma muito corrida mesmo, assim fazendo com que os episódios não fluíssem de uma forma tão leve, por assim se dizer, pelo menos foi o que eu achei. Porém, já nos últimos 2 episódios, eu acho que eles finalmente encontraram a fórmula certa de contar toda essa história de Percy Jackson e encontraram um ótimo ritmo pra série, mesmo se ela for continuar sendo pouco tempo e poucos episódios. Eu acredito que a partir das próximas temporadas eles consigam manter uma coisa mais concreta a temporada inteira, porque tiveram alguns episódios que não foram lá grandes coisas, inclusive o episódio do Cassino Lotus pra mim foi o pior de todos, eu achei bem chatinho, bem arrastado, mas o último episódio já foi incrível, é o meu preferido da temporada inteira, e se eles continuarem fazendo da mesma forma que foi o último, as próximas temporadas, a série inteira, eu acho que com certeza Percy Jackson se tornaria uma excelente série. Agora, indo para a parte positiva da série, eu tenho vários pontos positivos que eu gostei muito. No geral, apesar de eu ter algumas reclamaçõezinhas, eu gostei muito, muito mesmo da série. Principalmente depois de eu ter reassistido ela pela segunda vez, porque na primeira vez que eu assisti,
eu tava focando muito em querer comparar a história do livro com o que eu tinha criado na minha cabeça, então eu acabei não aproveitando tanto, mas nessa segunda vez eu fui com a cabeça mais aberta pra assistir a série mesmo, focando apenas na série, não ficar o tempo todo comparando ela, então fez com que eu gostasse mais ainda do resultado final. E uma coisa que eu gostei bastante na série foi o elenco. Inicialmente, quando eles tinham anunciado todo o elenco, tanto o juvenil quanto o adulto, eu não tinha gostado assim tanto, tinha ficado com o pezinho um pouco atrás, porque eu tinha me acostumado muito com o elenco do filme, que eu assisti várias e várias vezes quando eu era mais nova. Eu tinha me apegado bastante a eles, então eu fiquei com um pouco de medo de eu não conseguir pegar os personagens desse novo elenco, mas eu me surpreendi muito positivamente, porque o elenco todo arrasou muito. Eu vi que algumas pessoas não tinham gostado muito da química do nosso trio principal, mas eu particularmente gostei bastante, principalmente porque a gente vai vendo a evolução dessa confiança e amizade deles no decorrer dos episódios. E com certeza o que a gente pega nos 2 primeiros episódios é muito diferente do que a gente encontra no final da temporada. Uma outra coisa também que eu acabei vendo as pessoas reclamando um pouquinho foi da atuação do Walker como o Percy, mas eu particularmente também gostei muito de como ele entregou o Percy pra gente. Eu até entendo que em alguns momentos parece que ele está sem expressão nenhuma, mas acredito que seja porque a gente tinha idealizado muito um Percy extremamente engraçado e sarcástico, mas ele é assim apenas na cabeça dele, que é onde os livros são narrados, então a gente acabou pegando, acho que uma perspectiva um pouco errada de como o Percy é, ainda mais porque, visto do ponto de vista de outros personagens, ele é um pouco mais fechado na dele, então faz muito sentido ele não ter, tipo assim, grandes expressões e ficar fazendo piadinha o tempo todo na série. Eu também gostei muito do elenco adulto, eu achei que eles ficaram incríveis, só tenho coisas boas pra falar sobre eles. O Sr. D, o Hades ficaram perfeitos. A mãe do Percy tá maravilhosa. Zeus, Poseidon, Ares também, assim, entregaram muito. Mas eu particularmente quero deixar um destaque maior para os personagens da Clarice e do Luke, que me ganharam muito na série. Porque inicialmente, nos filmes, quando eu assisti pela primeira vez, eu não gostava de nenhum dos dois. Achava o Luke um personagem bem chatinho e irritante. A Clarice, eu detestava ela com todas as minhas forças. Então, quando eu fui ler os livros, que foi depois de assistir os filmes, eu acabei não me apegando tanto aos personagens assim, mas na série eles me pegaram muito. Eu achei que eles ficaram perfeitos, combinaram muito com os personagens e me fizeram realmente gostar deles. Tipo assim, esse garoto aqui, ele com certeza vai me fazer chorar em uma 5ª temporada da série, coisa que o Luke dos livros não conseguiu. Esse daqui da série com certeza vai fazer com que lágrimas escorram pelos meus olhinhos. Indo agora para uma outra coisa que eu gostei muito na série foi a forma como eles adaptaram o livro. Eu sei que não é uma adaptação 100% fiel, mas a maioria das mudanças que foi feita eu gostei muito e achei que foi feito de uma forma muito inteligente. Com certeza ainda não está perfeita, mas eu achei realmente que foi muito bem feita cada uma das mudanças. E inicialmente eu não tinha gostado muito, assim, da primeira vez que eu assisti os episódios, mas depois que eu parei para analisar e fui reler o livro também, eu percebi que cada mudança foi feita propositalmente para um propósito muito maior, que seria a visão geral da série. E alguns dos fatos que eu gostei bastante da mudança foi o fato da gente realmente ver as coisas que a série ensina pro Percy nas formas de flashbacks. Eu achei isso muito legal, porque dá pra gente ver bastante a relação entre os dois. E também dá pra ver bastante a forma com a qual ela criou o Percy, e faz a gente entender um pouco melhor do porquê ele toma cada uma das decisões. Porque, querendo ou não, o pensamento dele com o do Luke são próximos, mas o fato da forma que a Sally criou ele faz com que ele tome decisões completamente diferentes da do Luke. E falando nos flashbacks, um que eu adorei foi o da Sally com o Poseidon, dos dois conversando. Essa cena foi simplesmente maravilhosa, foi um acréscimo que foi muito bem feito na série, deixou a história toda muito mais legal. Pra mim, nessa cena, eu consegui ver bastante do que o Poseidon sente pela Sally e me fez entender um pouco do, tipo, por que ele resolveu quebrar o juramento, e eu simplesmente fiquei apaixonada por toda essa cena. Um outro ponto que eu achei que ficou um tanto quanto diferente nos livros, mas eu gostei também bastante da forma como foi contada, foi a parte do arco.
que inicialmente eu tinha achado bem ruim, porque não estava igual nos livros, mas depois que eu parei pra pensar enquanto eu tava lendo o livro, fez muito sentido pra mim cada uma das mudanças que eles fizeram. Ainda mais porque eu acho que eles começaram a introduzir uma parte bem importante do futuro da série, ainda mais considerando o fato de que faz a gente entender um pouco aqui os motivos que levaram o Luke a fazer o que ele fez. Assim como eu também acredito que ajudou bastante a Annabeth a perceber qual é o problema real que tá acontecendo ali, faz ela refletir bastante sobre tudo. Outra mudança que eu gostei bastante foi a parte da luta do Percy com o Ares, que eu sei que algumas pessoas sentiram falta do Percy falando com medo pra ele, mas eu particularmente gostei muito mais da troca que eles fizeram pra o Percy falando: se você não tomar cuidado, vai realmente descobrir quem eu sou. Eu achei que ficou muito melhor e deixou o Percy muito mais poderoso, assim. E eu acho que já fez a gente ter um pouquinho do saborzinho de como o Percy vai ser mais pra frente. Assim como a conversa do Percy com os Zeus, eu achei que ficou maravilhosa aquela cena, e toda a parte sequência também que acontece do Zeus ficando irritado e do Poseidon ali atrapalhando, eles conversando em grego, depois a conversa do Percy com o Poseidon também foi muito legal. Eu achei que ficou muito bem feito. Conversa também do Luke com o Percy sobre o medo de aranhas da Annabeth como analogia para o medo dos deuses em relação aos semideuses também foi perfeita. No início eu tava até achando ruim deles não terem colocado o medo da Annabeth por aranhas na parte do parque aquático, mas depois que eu vi essa cena eu realmente achei que foi uma escolha muito bem feita. E falando do Luke e do Percy, eu não poderia deixar de falar o quanto eu amei a luta dos dois no final. Essa foi uma cena que eu realmente achei muito bonita, ver essa luz mais baixa com apenas o lampiãozinho dando uma ambientação ali pra eles, os fogos de artifício também explodindo no fundo e mudando de cores. A trilha sonora aqui também foi muito bem colocada. Eu percebi que em alguns momentos da série ela não estava tão bem feita assim. Não parecia que tava tipo a música certa no momento certo, mas essa daqui realmente estava perfeito. E o fato também da Annabeth estar ali vendo tudo e ouvindo, eu acho que deixou também a cena muito mais emocionante, ainda mais sabendo que ela e o Luke se consideram família, então ter a Annabeth ali, assim, ouvindo isso tudo da boca dele, achei bem interessante, e a reação também que ele tem quando percebe que ela sabe de tudo, foi também, assim, incrível. Como eu disse, esse personagem do Luke, com certeza, ganhou meu coração e vai me fazer sofrer no futuro. Agora, indo para os momentos mais engraçadinhos da série, que foram os meus preferidos, com certeza o primeiro não poderia ser outro, a não ser quando a Sally tá contando pro Percy que ele é filho de um deus. Eu achei aquela cena muito engraçada. Na verdade, a maioria das piadinhas que eu achei muito legais, elas não estão no livro, então acho que foi por isso que eu gostei tanto delas. Outra que eu gostei muito também é quando o Percy tá conhecendo o Sr. D pela primeira vez. Algo assim que eu realmente não tava esperando nunca na minha vida que fosse acontecer, então eu gostei bastante, achei super engraçado. Também tem um momento onde o Percy tá dirigindo o carro do Hermes, quando eles estão saindo do cassino, e ele dá uma olhadinha assim pra Annabeth e o carro só vai raspando do lado. Eu achei essa cena muito legal. Inclusive, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu no episódio do cassino. Uma outra também que eu adorei é quando eles estão no caminhão indo até Las Vegas e eles estão na ação com o Luke e o Percy e a Annabeth estão ali meio que conversando, tentando decidir quais foram os dias que cada uma das coisas aconteceram, e o Luke simplesmente fala que eles estão parecendo um casal de velhinhos. Eu achei maravilhosa essa cena. E pra finalizar dessas minhas partes engraçadas preferidas, com certeza também não poderia deixar de fora o Percy sonhando com o Cronos no último episódio. E é isso, pessoal. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês sobre a série por dias e dias e falar sobre cada mínimo detalhe, porque tem muita coisa que eu gostei da série. Mas se eu fosse fazer isso, a gente ia ficar aqui pra sempre. Então eu resolvi vir aqui compartilhar apenas os pontos principais da minha opinião com vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei aqui embaixo. Também já aproveitem pra me contar nos comentários qual é a sua opinião sobre a série de Percy Jackson, que eu vou adorar conversar com vocês, porque eu tô realmente precisando de gente pra conversar sobre ela. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, tchauzinho e até a próxima!